E aí, pessoal, estamos aqui conforme comentamos esses dias com o Lenovo IDEA GamePad 3. Nós vamos fazer aí um review, uma análise desse notebook, que é um dos notebooks com melhor custo-benefício em relação a preço e recursos que nós temos no mercado brasileiro neste momento. Então, pessoal, iniciando aqui com o nosso Lenovo 3i, conforme comentamos, vamos dar uma olhada primeiro na parte mesmo de design, na parte exterior dele. Então, nós temos aqui um notebook que é construído, claro, em prática, dá para ver marcas até da pegada dele aqui, né? Isso eu deixei até para nós ver como é que fica. Nós temos aqui no lado esquerdo uma conexão USB-C, um HDMI, uma RJ45, no princípio pega, né, 1 GB, e a conexão aqui para energia, além de uma saída, né, um duto de ar para resfriamento. Já no lado direito nós temos aqui uma luz de indicação, né, que está agora hibernado porque eu baixei a tampa. Tem um microfone dele aqui, né, mostra um sinalzinho de fone. Tem aqui um P3 para você ligar um headset, só fone, só microfone, né, conforme você precisar. Duas USB 3.0 e mais um duto de saída de ar para resfriamento. Os resfriamentos, como nós vimos, são na lateral, então na parte traseira ele não tem resfriamento. E nós temos aqui, né, as entradas de ar aqui para o processador e também para a GPU. Então isso nós falando no estilo do notebook. Quando vamos falar do teclado, um ponto positivo dele é que ele é teclado, né, no padrão ABNT2, então padrão português Brasil. E também nós temos um teclado aqui numérico, né, para quem utiliza bastante cálculo, além dele ter a opção de teclado iluminado. Então nós temos a opção de ligar e desligar aqui, a iluminação. E ele é um teclado bem tranquilo de digitar, as teclas são macias. Eu trabalho muito com programação e quando eu preciso trabalhar direto nele, geralmente eu não trabalho no notebook direto, né? Eu trabalho com outro teclado, mas quando eu preciso, que eu estou fora, enfim, preciso atuar nele, eu não tenho problema me acostumar com as teclas dele. Então é um teclado bem tranquilo, está bem representada essa parte no nosso Lenovo. Já a tela do notebook é uma tela de 15.6, que é um tamanho legal para notebook, bem interessante para trabalho, enfim. Full HD 1920 por 1080, 60 Hz, o que fica devendo para o notebook gamer. Se nós pegarmos o concorrente direto, o Acer Nitro 5, ele vem com tela de 144 Hz, então se você vai usar mais até para jogos, então fique atento à questão da tela, principalmente jogos mais competitivos, que você precisa, né, de uma fluidez melhor, e telas com 120, 144 são melhores. Mas dependendo do tipo de uso, 60 está ok. No meu caso aqui, até mesmo para jogos, eu jogo jogos mais casuais e geralmente até eu não jogo na tela dele, né? Eu uso ele com uma segunda tela, mas fica aí essa questão para você detalhar. Então é um primeiro ponto negativo para uma máquina gamer, né, para um notebook gamer, ter uma tela apenas de 60. Mas ele é uma tela IPS e até se diz anti-reflexo, então conforme eu movimento a câmera aqui, vocês podem ver que as cores ficam ok, mesmo o uso mais perto, mais aproximado, então é uma tela de boa qualidade, só esse detalhe mesmo, por ser um notebook gamer, poderia ter mais uma frequência maior. Quanto à webcam, nós temos uma webcam aqui padrão, né, que é o que a maioria dos fabricantes tem feito, uma webcam em HD, 1280 por 720. Como nós estamos vendo aqui, mais ou menos a imagem aqui, não, uma webcam normal para você fazer uma videochamada, alguma coisa assim, mas não para uso mais profissional, né, para, por exemplo, uma gravação de vídeo com qualidade de imagem melhor, você já vai ficar devendo. Ela até tá boa aqui porque eu tenho bastante luz, mas se você diminuir a luz, ela já fica bem mais pixelada. Mas é o padrão aí dos notebooks. Em relação ao áudio, eu vou gravar aqui um pedaço e a gente coloca no vídeo esse áudio aqui. Alô, estamos testando o áudio do próprio Lenovo. Tem um áudio que temos a entrada aqui do lado direito. Estamos vendo aí como que fica o áudio, como fica para você utilizar nas suas videochamadas o próprio microfone que vem com o notebook. E eu ia esquecendo, por último, né, tem um recurso interessante que é uma trava física para sua webcam. Então você pode travar aqui em cima. Veja que ele fecha a webcam e o próprio Windows reconhece aqui que a trava está fechada, né, pelo driver, e mostra aqui que você precisa destravar a webcam aqui em cima para ela voltar a funcionar. Então, para quem gosta de deixar a webcam fechada até de forma física, está aqui um bom recurso. Agora, já gravando da própria tela do notebook, nós vamos olhar aqui as especificações. Então nós vamos ver aqui, até olhando de referência aqui o site que notebook comprar, porque na Lenovo lá o notebook está esgotado e não consegui acessar ele lá. Então vamos lá. Essa versão que nós temos aqui é essa aqui, Lenovo IDEA Game 3, aqui a extensão toda do código. O que vem aqui de importante para nós olharmos? Um Ryzen 7 5800H,
Então é um processador de desempenho, né? Um processador, um dos melhores que você vai poder encontrar aí para notebook atualmente, com 8 núcleos e 16 threads, então ele vai muito bem nos testes aqui. Depois nós comparamos ele com as outras variações. Eu diria que esse é o ponto mais positivo dessa máquina. Nós vamos comentando agora também pontos fortes e fracos. É esse processador, que é um processador que conta com o vídeo onboard da Vega 7. Trabalhei com até 4 GB de VRAM, dependendo do quanto você tem na máquina, e toca muitos jogos aí tranquilamente. Mas no caso aqui, ele veio com uma GTX 1650 de 4 GB de VRAM. A GTX 1650 já é uma placa um pouco mais antiga, é uma placa de entrada, então você vai conseguir tocar aí os jogos praticamente todos em Full HD, mas os jogos mais novos você vai ter que abrir mão um pouco da qualidade. Então, para quem exige muito gráfico, esse é o ponto mais negativo da máquina, digamos assim. Não sei se o mais, mas um ponto aqui que ela fica devendo. Eu diria até que o Ryzen 7, nesse caso aqui o 5800H, ele até sobra para tocar essa placa de vídeo aqui. Poderia ser um Ryzen 5 aqui, ou o Core 5, como nós vamos ver que tem modelos ali, tranquilamente para essa placa. O sistema operacional dele aqui é o Linux, então essa versão que eu peguei estava com um custo-benefício bem interessante, por 4.300 com Linux. Como você pode ver, eu já instalei o Windows aqui, mas você precisa ficar atento, porque a licença do Windows é cara. Eu tinha aqui uma licença para o Windows 11 Pro, então foi a que eu instalei aqui, mas se você tiver que comprar licença, tem que avaliar isso. Porque se você vai utilizar o Windows, né, não faz sentido você pegar com Linux, enfim, você pode fazer como eu fiz aqui, que no meu caso ficou mais barato, pegar e formatar depois instalando o Windows. Memória RAM é outro ponto que ela é negativo, mas ao mesmo tempo é positivo, eu vou explicar por quê. Ele vem só com 8 GB de RAM, e isso é negativo, porque 8 GB de RAM, quando você vai tocar o Windows aí hoje, no caso aqui até ele veio na BIOS, depois a gente mostra lá com 2 GB alocado para vídeo, então sobrou 5.6 para tocar o Windows, e para jogar com 5.6 jogos AAA é bem difícil. Aí você tem que aumentar muito a memória virtual da máquina. Depois nós vamos mostrar também como fazer. Mas você consegue rodar ela com 8, mas o ideal, dependendo do que você vai fazer, por exemplo, porque eu uso no dia a dia de trabalho 8 é pouco, eu já não consigo utilizar com o WSL, Docker rodando, ela estoura rápido esses 8. Então eu tive que fazer um upgrade para 32. O que eu falei que é positivo é que essa memória não é soldada. Então nós vamos fazer vídeo no canal depois mostrando o upgrade. Você consegue retirar esse pente e colocar 2 de 16, por exemplo, que é o máximo que ele suporta. Ou colocar mais um de 8, que você vai a 16, fecha um Dual Channel a 3200 MHz, a máquina vai rodar bem mais lisa. Então tem esse detalhe aí que hoje em dia 8 GB já está ficando pouco para o Windows, a não ser que você vai usar tarefas muito básicas ali, um Office, internet, mas para jogos e mais algumas coisas mais pesadas, edição de imagem, edição de vídeo, programação, enfim, o 8 já está ficando pouco, aí tem que ser no mínimo 16. Mas ele mostra aqui, né, um slot, outro slot é vazio, e você pode substituir, como nós vamos ver nos próximos vídeos aí no canal. O armazenamento, aqui ele não vem com HD nem com SSD, ele vem com um SSD NVMe. Aqui um ponto negativo, 256 é pouco para uma máquina gamer, então você vai instalar um jogo aí de 40, 80, 100 GB, mais o Windows, programas que você vai usar, você já não instala o segundo jogo. Mas o ponto positivo é que ele tem 2 slots que você pode utilizar M2, então você pode retirar esse aqui e colocar um outro NVMe de 1 TB, por exemplo, que é o que ele aceita, ou você pode deixar esse 256 e adicionar um outro M2 ou adicionar um HD ou um SSD. Então nós vamos ver lá no vídeo do upgrade que ele tem um slot que ele vem até com um case para você colocar um outro HD, um outro SSD no padrão 2.5, mas quando você coloca esse HD ou SSD, ele inutiliza um slot M2, então você não consegue utilizar dois M2 e mais um HD. Você utiliza um M2 e consegue utilizar ou um outro HD, né, 2.5, ou um outro M2. Então você consegue fazer o upgrade, que também é bem positivo e é bem fácil de fazer. Com a tampa traseira ali você faz isso, mas nós vamos mostrar num outro vídeo para esse aqui não ficar muito grande. A tela nós já comentamos antes lá, uma tela Full HD, né, 1920 por 1080, mostramos ela, painel IPS, só a frequência mesmo que deixa a desejar aqui, que podia ser no mínimo um 120 aí, ou 144, né, como temos o Acer Nitro, que está na mesma faixa de preço. Teclado também nós comentamos retroiluminado, com teclado numérico. Webcam nós também comentamos. Aqui as portas que nós falamos, 2 USB, até falei 3.0, mas 3.1, né, mas na prática é a mesma coisa. Um USB-C, um HDMI, um fone P2, né, que eu acredito que até o correto é P3, porque é fone mais microfone, headset, e uma entrada para a rede, né, RJ45, né, o padrão Gigabit. A rede Wi-Fi 6, né, o padrão mais novo do Wi-Fi, que é bom também. Bluetooth 5. Bateria de 45 watts e o carregador de 135. Então aqui ela vai ao máximo de 135 watts e a bateria 45.
Para tarefas uso básico, né? Eu vou dizer assim, eu rodei a máquina quase, em média, 2 horas, trabalhando com programação, assistindo vídeo Full HD, enfim, tela cheia na bateria, com o teclado ligado, e ele fica em torno de 2 horas aqui com o Windows. Se você for jogar, que aí ele vai usar muito mais energia, se ele vai ligar a placa off-board, enfim, então essa bateria vai drenar rapidinho. Então a bateria é sempre delicada e depende muito do uso, quando você vai estar usando de processamento, enfim. Mas na média, acredita aí para as tarefas normais, 2 horas e pouquinho ele aguenta bem. O peso 2.300, não é uma máquina muito leve, né? Até, acho que não mostrei, mas a espessura 2.4, a profundidade aqui de 25, a largura de 35.9. Então essa máquina ela tem uma pegada mais até não tão gamer no sentido dos detalhes, então se você quer uma máquina que tenha aquele estilo gamer mais chamativo, que possa trocar as cores RGB de teclado, com as saídas detalhadas em cor, nós temos, por exemplo, o Acer Nitro na mesma faixa de preço, que ele é, né, claramente mais destacado como gamer. Esse aqui você pode muito bem utilizar para reuniões, para trabalho, então ele tem essa pegada mais discreta. O teclado, a luz dele é branca, você não consegue trocar, então ele tem essa pegada mais discreta, esse notebook. Bom, feita essa parte então que vimos design, as portas, como está a máquina, essa questão das especificações, agora nós vamos partir para os testes, né? Vamos testar aí ela, fazer alguns testes em jogos, outras ferramentas também de benchmark, para ver como se sai. Antes dos testes, pessoal, eu preciso passar uma dica que eu precisei fazer aqui, inclusive para conseguir rodar a maioria dos jogos com apenas 8 GB de RAM. Então você pode pesquisar aqui por avançado e entrar aqui em exibir configurações avançadas do sistema. Aqui nessa parte nós vamos em configurações, novamente aqui na aba avançado. E aqui em memória virtual, né, o swap do Windows, nós vamos aumentar. Por que isso? Se ele vem gerenciado automático, ele fica oscilando muito os tamanhos. E se você personalizar, você consegue fixar o mínimo e o máximo para uma melhor performance. Detalhe, eu precisei colocar 16 GB. Inclusive, isso foi uma dica do próprio jogo Red Dead Redemption, que ele, quando eu tentei rodar o jogo, ele avisou que tinha pouca memória e pouca memória virtual, que teria que aumentar a memória virtual, não estava nem abrindo o jogo. O próprio FIFA 23, que nem é um jogo pesado, né, mas nem tanto, também abria o jogo e ia carregar, fechava. Então isso aconteceu com vários jogos, e aí quando eu aumentei para 16 GB de memória virtual aqui, né, 16 mil, né, megabytes, eu consegui rodar o Red Dead, consegui rodar o FIFA, os demais jogos tranquilos, sem pelo menos ele fechar. Então essa é uma dica aí, se você tem apenas 8 GB de memória RAM no seu Windows, você vai jogar alguns jogos, enfim, pode fazer esse teste para ver se melhora, né, para de principalmente fechar o jogo, que é o que acontecia aqui no meu caso. O primeiro teste que nós fizemos aqui foi usar o Crystal Mark para ver questão de leitura e escrita do NVMe, então ele pegou aí primeiro teste sequencial 3, né, 2 GB e 1 GB de escrita. Tá ok, tá, é um bom desempenho, você vai usar muito fluido o Windows ou qualquer outro sistema, Linux, enfim, sem nenhum problema. Por ser geração 3, está dentro do especificado, então eu não conferi, pode ser provavelmente um X2, que aí está de acordo com essas velocidades que nós estamos vendo aqui. E certamente, se você ainda tem um HD na sua máquina, esse computador ou notebook, utilizando o Windows 10 ou Windows 11, pense seriamente em trocar para no mínimo um SSD, né, um SSD normal SATA, ou se tiver M2, né, colocar um NVMe, com certeza a sua máquina vai destravar, vai ser uma melhora gigantesca. O próximo teste que nós fizemos foi usando o CPU-Z, um teste de estresse, para ver duas coisas. Primeiro, estamos vendo ali a linha de baixo de referência, né, ele está muito próximo de um i7 décima geração, 10700, e também a questão, né, além dessa pontuação no CPU-Z, a questão da temperatura. Então ele chegou ali a uma temperatura máxima, depois de alguns minutos de estresse, de 90,8, né, graus, 90 graus. Ele não estava, né, em nenhuma base com cooler ou levantado, enfim, estava na mesa mesmo, teste padrão. Então é uma temperatura alta, mas esse processador ele vai até 105, né, então ele suportaria aí até 105 graus. Nós vamos também trazer no canal em breve vídeos testando, né, essas mesas base com cooler, enfim, o que faz ou não diferença na hora de melhorar o resfriamento da máquina. No teste ali do CPU-Z, você deve ter percebido que estava por trás da página do Geekbench. Então eu também coloquei aqui um comparativo. Nós temos ali a parte de cima o teste do Geekbench e a parte de baixo outro hardware que eu tinha aqui com um Core i5-11400F. A comparação até entre os dois da pontuação. O que é um teste até, eu diria, um pouco injusto, porque é um processador, né, de desktop, não é um processador de notebook. E ele está melhor equipado, principalmente em memória. Ele está com dual channel ali a 3000 MHz, com 32 quando eu fiz esse teste, e também com uma GB Z590. Então ele está ali com um background melhor. Nós vamos ver lá na frente como vai ficar
o nosso Lenovo nos próximos vídeos, quando também tiver com memória em Dual Channel, ele vai melhorar um pouquinho esse número. Já para os testes de GPU, nós temos ali a Vega 7 rodando o OpenCL e também a GTX 1650, que fica com uma pontuação bem superior no OpenCL, muito próxima da RX 5500 XT, que nós temos aqui no canal, e que nesse mesmo teste de OpenCL pegou 44.000 pontos, a 1650 pegou 40.000. E a Vega 7 no Vulkan, né, na API do Vulkan, tem um desempenho superior aí em relação à GTX 1650, ficando com 37.000 pontos contra quase 12.000 da GTX 1650. Então isso em relação a vídeo. Nos jogos, eu queria mostrar, na verdade, eu gravei eles numa placa externa, né, num outro computador, até para não concorrer, mas eu não percebi que algum motivo não estava certo, ou com a placa externa, ou da forma que eu estava capturando no OBS da outra máquina, os vídeos ficaram muito travados. Então, para mim, até não parecer mostrar que o jogo não está fluindo, que na verdade está, né, roda certinho nesse notebook, eu apenas montei um comparativo aqui entre alguns jogos que geralmente eu testo aqui. Então, o FIFA 23 no alto, ele estava 60 FPS, mas estava com a trava ligada, é bem provável que passasse disso. Mas no caso do FIFA, né, não há muita necessidade de passar disso, até porque o monitor aqui é 7.5, então ele rodou aí tranquilamente, né, com a temperatura do processador ali nos 70 e poucos graus, né. O Red Dead aí ele é um pouquinho mais pesado, ele rodou no baixo no teste benchmark na média de 47 FPS, processador batendo até 90 graus, enquanto testava, 80 e pouco. Dessa lista aqui, acho que é o jogo mais pesado que nós testamos. O Shadow of Tomb Raider também é um jogo pesado, eu tive que rodar embaixo esses jogos, de Red Dead Redemption também, por causa da memória, né? Então nós estamos aqui com 8 GB de RAM e 16 de swap, né, de memória virtual, que é o que nós comentamos que hoje em dia para esse tipo de jogo é muito pouco. Então o ideal é no mínimo você colocar mais um pente de 8 GB, fechar o Dual Channel, que também vai melhorar esses indicadores aqui. Então na sequência aí, próximos dias do canal, nós vamos fazer testes também já com mais memória em Dual Channel para ver se comparamos depois para ver se melhora aqui os nossos testes. O Valheim pegou ali 46, é um jogo também que exige um pouco de gráfico. O GTA V na resolução alta também é 60. Até achei que estava alguma coisa até travando, tem que conferir isso, mas rodou, fluiu muito bem ali, que o processador também é 70 graus, bem tranquilo. Usou bastante memória também, né? Então chegou a travar o jogo algumas vezes até nós aumentarmos o swap. E o CS na resolução baixa, né, um jogo mais competitivo, aí sim rodando a 175 FPS em média. Então se você tem aí um monitor 144, por exemplo, vai conseguir jogar aí com CS bem tranquilo. Então, pessoal, o primeiro teste dessa máquina era isso. Nós vamos trazer mais vídeos sobre ela no canal, upgrade também quando tivermos mais memória. E aí, então, nós vamos trazendo vídeos e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse equipamento, podem deixar aí nos comentários.